Boa tarde. Com alegria que a equipe diocesana de animação catequética, nesta tarde de domingo, se reúne com o padre Vanildo e o padre Jean para uma conversa sobre catequese e liturgia em tempos de pandemia. Divulguem aí nas redes de vocês e nós vamos ter uma tarde formativa muito proveitosa. O padre Vanildo, não precisa apresentar, que ele já é conhecido da escola, ele é de Pouso Alegre, ele é psicólogo clínico, mestre em psicologia clínica, filósofo, teólogo, autor de vários livros, inclusive alguns que nós usamos na nossa formação. O padre Jean Paul é da Diocese de Campanha, é mestre em teologia dogmática e membro da revista Ecoano. O Paulo Vanildo também, não é isso, padre? Sim. Então, agora eu vou deixar vocês com o padre Vanildo e padre Jean. Então, muito boa tarde, padre Vanildo. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa live. É uma grande satisfação estar aqui com vocês para essa conversa. Vai lá, Jean. Eu também digo a mesma coisa, uma saudação a todos aí da Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, na pessoa do Dom Marco Aurélio, que foi meu professor, meu diretor espiritual, também a todos os catequistas que a gente já conhece. Eu já estive aí em Ipatinga, em Coronel Fabriciano, na escola catequética da Diocese. Tive a alegria de conhecer muitos de vocês, e é uma alegria estar aqui essa tarde para partilhar algumas reflexões, para conversar com vocês e com o nosso grande mestre Padre Vanildo. Podemos, então, dar início? Nós organizamos a nossa conversa, o Padre Vanildo e eu e a Ana, em 3 momentos. Então, nós vamos aqui dividir a nossa conversa em 3 momentos. O primeiro momento é sobre os impactos da pandemia na nossa vida, na nossa ação catequético-litúrgica. O segundo momento é como é que está a catequese e a liturgia nesse tempo de pandemia. E o terceiro momento, a catequese e a liturgia no pós-pandemia. E podemos dizer aí depois, em cada um desses momentos, nós vamos respondendo algumas perguntas que vocês colocarem aí nos comentários e que a Ana vai selecionar para nós e nos encaminhar ao final de cada um dos momentos. Depois dos 3 momentos, nós respondemos a demais perguntas que porventura tenham e coloquem aí nos comentários. Pois bem, começamos então o nosso primeiro momento, impactos da pandemia. Tendo em consideração que o Padre Vanildo é psicólogo e vai tratar, eu acredito, desses impactos da pandemia mais no nível pessoal, no nível psicológico, das nossas emoções, eu anotei aqui 3 impactos que dizem respeito, claro, às nossas emoções e tudo mais, mas que dizem respeito mais à nossa ação pastoral. O primeiro deles é: nós descobrimos que a vida é frágil. Nós descobrimos que a vida corre riscos e riscos sérios. Nós já chegamos hoje a 78 mil mortos no Brasil. Se nós não cuidarmos da vida, nós a perdemos com muita facilidade.
a nossa cultura tecnicista, ela nos tentava fazer acreditar que nós somos super-homens e super-mulheres, que nós podemos tudo, que nós conseguimos tudo aquilo que queremos. E essa pandemia veio jogar por terra tudo isso. Veio nos recordar que nós somos pó e ao pó voltaremos. Que nós somos frágeis. E como somos frágeis, precisamos cuidar da vida. Parece-me que essa é uma notícia, uma verdade que nós precisamos internalizar. Tem gente que pensa que nossas igrejas estão fechadas, que a catequese presencial está suspensa e coisas assim, por medo. E não é por medo, é porque nós valorizamos a vida e queremos cuidar dela. Temos consciência de que a vida precisa de cuidados. Então, o primeiro impacto dessa pandemia deve ser a tomada de consciência da necessidade que nós temos de cuidar da vida. E para nós considerarmos isso de uma forma cristã, nós talvez aqui acrescentássemos que, em primeiro lugar, é preciso cuidar da vida mais vulnerável. Ela vem em primeiro lugar na ordem do nosso cuidado. É por causa do cuidado da vida que nós experimentamos um outro impacto. E esse é um impacto mais sensível que todos nós estamos experimentando. O fechamento das nossas igrejas, dos centros pastorais, a suspensão de reuniões pastorais, de encontros catequéticos. E às vezes as pessoas pensam que isso é difícil só para os leigos. Não, para nós padres também é uma atitude muito drástica, né? Celebrar a missa para um celular ou para uma câmera não é nada igual a celebrar a missa com uma comunidade reunida, com um povo que celebra junto, que canta, que vibra, que de fato celebra. Então, todos nós, cristãos, católicos, experimentamos, e não só, outras pessoas, outros credos, também experimentam, porque não são só as nossas igrejas e os nossos centros de pastoral e centros catequéticos que estão fechados. São também muitos comércios, muitos lugares de lazer e assim por diante. Mas tudo isso por causa do cuidado da vida. O que não faz com que esse fechamento não nos impacte. Esse fechamento das igrejas e dos centros de pastoral, eles levaram a igreja a redescobrir o ambiente digital. Não só, mas o ambiente digital especialmente. Nós tínhamos uma certa diferença, um certo ranço, um certo medo do ambiente digital, e agora nós fomos obrigados, né? Abriu-se essa possibilidade de reconciliação da igreja com os meios digitais. Tanto que nós estamos aqui usando o meio digital para essa conversa. Não fosse a pandemia, talvez o Padre Vanildo ou eu tivéssemos viajado para ter essa conversa com vocês aí na Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano. Mas, por conta dessa pandemia, nós tivemos que redescobrir, nós tivemos que começar. E todos nós estamos começando. Nenhum de nós aqui é expert em transmissões em redes sociais. Estamos todos nós descobrindo as plataformas, tentando descobrir uma linguagem própria para esse meio, tentando descobrir um time, um tempo que seja mais favorável para assimilação de conteúdos nesse meio digital e assim por diante. Mas também não foi só a redescoberta dos meios digitais.
nós tivemos que redescobrir a nossa própria casa. Nós, e tanto eu quanto todos nós aqui na sala, vivíamos uma vida tão rápida, tão cheia de coisas, que se quisessem esconder de nós, era só ficar na nossa casa, que nos iam ver talvez só no final da noite. Agora não, agora nós passamos praticamente o dia todo em casa, temos que redescobrir a casa, aqueles, não é o meu caso, nem do Padre Vanildo, mas aqueles que estão com a família, né, o Padre Vanildo e eu, estamos cada um na sua casa sozinhos, né, Padre Vanildo? Mas aqueles que têm família têm que redescobrir a arte dessa convivência na família, que já era uma convivência assim tão rápida, e agora começam a aparecer as arestas, começam a se estranhar dentro de casa. É toda uma redescoberta que nós temos que fazer da vida e do nosso modo de viver. E dentro desse nosso modo de viver, nós temos que redescobrir a vivência da fé. Seja a fé celebrada na liturgia, estamos privados, me parece que Itabira já está começando a voltar, não é? Mas aqui no sul de Minas nós ainda estamos privados das celebrações comunitárias e temos que aprender e reaprender a todo dia a viver essa liturgia da nossa fé num ambiente doméstico. A catequese também. Não temos encontros catequéticos, mas como é que fazemos? E às vezes temos longos caminhos de reflexão para descobrir e redescobrir como é que nós vamos fazer catequese nesse tempo. O Padre Vanildo e eu fazemos parte da comissão aqui da nossa província de iniciação à vida cristã e no começo dessa pandemia nós tivemos que discutir um monte até chegar, e sempre voltamos a discutir, até chegar ao modo como nós íamos cuidar dos nossos iniciandos da iniciação cristã de adultos no projeto Viver em Cristo, aqui na nossa província. Então, é um tempo de cuidado, aliás, é um tempo de fragilidade que inspira cuidado, e é um tempo de fechamento que inspira novas aberturas. Eu ficaria com essas 4 palavras nesse primeiro momento dos impactos da pandemia. Fragilidade que inspira cuidados e fechamentos que inspiram novas aberturas. Bom, os impactos causados pela pandemia são inúmeros e em todos os setores da nossa vida. Creio que nós ainda não tenhamos condições de calcular o tamanho desse impacto e até quando nós iremos respondendo, ajeitando ou nos acostumando até com algumas coisas que não teremos mais como ajeitar. Na área social, na área cultural, na área política, enfim, em todas as áreas os impactos são inúmeros. Mas eu não vou me deter aqui a uma análise mais sociológica desses impactos, até porque o nosso tempo é curto e também não sou mais indicado para isto. Tem muita gente boa em análise de conjuntura que pode nos ajudar e tem nos ajudado nesse aspecto. Eu quero direcionar a minha partilha em 3 direções que caminham juntas. Algumas até o Padre Jean já acenou para elas e eu quero retomá-las, que estão ligadas justamente, a meu ver, às 3 virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. A primeira dimensão, ou primeiro impacto,
o primeiro olhar é para dentro de nós mesmos. Como dizia o poeta, de repente, não mais do que de repente, nós nos vimos surpreendidos por essa pandemia e tivemos que remodelar de uma hora para outra a nossa vida. Muitas perguntas foram aparecendo e estão sendo feitas, e nós estamos nos fazendo diante desse complexo fenômeno, desse vírus assassino que tem roubado tantas vidas e desorganizado toda a humanidade. De uma hora para outra, nós tivemos que perceber que não poderíamos mais, por um tempo, fazer planos, ou pelo menos planos a longo prazo. E isto, em termos emocionais, desorganiza muito a nossa estabilidade, o nosso equilíbrio. Não poder planejar um futuro a longo prazo é algo que rouba nosso poder de gestão da própria vida. É quase que uma experiência semelhante à experiência de estar à beira da morte e saber que não será mais possível planejar e fazer tantas coisas sonhadas. E isso tocou profundamente a nossa fé. Afirmar que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é bondade, passou a ser uma questão difícil para todo mundo, porque a fé, embora nós saibamos que seja para nós um sustento, uma força, nas horas mais duras, é também nas horas mais duras que ela precisa ser assumida e praticada. E aí parece que vem uma contradição. Nós cremos, mas ao mesmo tempo nós temos medo, temos angústias, ficamos nos perguntando: Deus está conosco ou não está? Ou, como lembrava o Papa, naquela memorável bênção Urbi et Orbi, lá em Roma, que todos nós acompanhamos no mês de março, nós avançávamos destemidos, pensando que continuaríamos saudáveis no meio de um mundo doente. Agora somos nós que gritamos: acorda, Senhor, onde está Deus? E muitos até ampliam esta crise de fé, não se achando no direito de interrogar Deus, não querendo perguntar nada a Deus como se isso fosse pecado, como se a fé não pudesse conviver muito bem com as nossas angústias diárias, principalmente nesse momento. Sim, a fé, diz o Papa, ela está não no que ela não está, melhor dizendo, a fé nos permite questionar, nos permite perguntar para Deus aquilo que nós não damos conta de entender. E isso não é problema algum, não é fraqueza nenhuma, é da nossa condição humana. Maria perguntou: como se dará isso se eu nem conheço homem? Quando foi convidada para ser a mãe de Jesus. E nem por isso ela desagradou a Deus ou se interpôs diante dos planos de Deus, negando realizá-los. A fé hoje nos leva a perguntar, a gritar, a pedir socorro, a procurar consolo no colo de Deus e, sobretudo, a renovar a confiança de que, se Ele está à frente da nossa história e da nossa vida,
ele vai nos conduzir a um horizonte seguro depois que tudo isso passar. E enquanto passa, ele está no meio de nós, apontando a direção. O segundo olhar, vou ser mais rápido agora, porque o Padre Jean já ressaltou bem isto, é um olhar relativo às nossas relações familiares. O primeiro pessoal, o segundo as relações familiares. Tivemos que voltar para os nossos lares, reaprender a distinguir casa de lar, conviver com pessoas com as quais talvez não convivíamos, ou por conta da correria, ou até por conta de algum desafeto. Dividir com elas as angústias que estamos vivendo e ajudar a família, e estar na família como presença significativa, e nós catequistas temos essa missão de ser um diferencial no meio da sociedade, no meio da família, não é? Só que não é fácil conviver, sabemos muito bem disto. Não é fácil ver tantas famílias se esbarrando e aprofundando, digamos assim, esse momento angustiante, dividindo as suas dores, os seus temores. Mas é algo que pode ser extremamente importante e uma grande oportunidade de revermos o que fizemos da família, o que é ser família, que futuro pode ter a família. E o terceiro olhar tem a ver com a sociedade. O olhar em relação à família nos liga à virtude da caridade. E o olhar relativo à sociedade nos faz manter a esperança, mesmo diante de um caos, sobretudo em nosso país. Quando temos que olhar para tanta gente morrendo, para o descaso do poder público, salvo raras exceções de políticos comprometidos com a vida e com a dignidade humana, mas, de modo geral, o descaso é grande, chegando a ser até um deboche em relação à vida de cada um dos cidadãos, inclusive em relação aos mais pobres, aos vulneráveis. Tivemos que olhar famílias inteiras perdendo o emprego e gente que nunca precisou de ajuda e que sempre ajudou os outros, hoje precisa da nossa solidariedade, a começar pelo pão de cada dia, porque já não dão conta de manter as suas próprias famílias. Tudo isso nos causa indignação, ou compaixão, ou sentimentos confusos. E nós temos que reafirmar a esperança e repetir com São Paulo, como ele dizia na carta aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, assim, eu ressalto esses três impactos. Um olhar para a nossa própria fé, que ficou abalada e teve que conviver e admitir a angústia. Um olhar para a família como um lugar de contradições, mas, ao mesmo tempo, como oportunidade de reconstrução. E um olhar para a sociedade que está desorganizada e, nessa hora, deixa emergir, de um lado, o pior que ela tem para mostrar. Mas, de outro lado, muitas iniciativas bonitas de cidadãos isolados, de ONGs, de instituições que estão dando um banho de compaixão, de solidariedade, de verdadeira caridade nessa hora tão difícil. Acho que é isso. Então, agora, encerrando esse primeiro bloco dos impactos da pandemia, nós nos propomos a responder duas perguntas de vocês que estão aí nos acompanhando, e no final, se der tempo, a gente retorna com outras perguntas, antes de passarmos para o próximo bloco.
Alguém tem alguma questão? Apresentou alguma questão? Eu dei uma olhada aqui nos comentários rapidinho e acho que por enquanto não temos nenhuma pergunta. Não sei se eu deixei passar alguma sem perceber. Mas os comentários que tenho acesso aqui ainda não apareceu nenhuma pergunta. Padre Jean e Padre Vanildo. Sim. Pois não, Eu Ana? recebi aqui no celular, Ana? no WhatsApp, duas questões. É sobre o novo normal e como a catequese e a liturgia pensam a evangelização pós-pandemia. Essa é a primeira questão. A segunda questão é sobre à luz da fé cristã, como retornar após a pandemia. O que a catequese e a liturgia pode fazer para contribuir para uma nova evangelização? São essas duas que eu recebi, porque aí no chat aí realmente não consegui visualizar nenhuma, não. Bom, com relação ao pós-pandemia, nós falaremos daqui a pouquinho, né, Padre Jean? Quando, no terceiro bloco, nós levantamos alguns desafios, algumas perspectivas. Eu quero só fazer uma consideração, depois eu passo a palavra para o Padre Jean, a respeito dessa questão do novo normal, de que se fala tanto nesse momento. Uma expressão que não me agrada muito, e de algum modo tenho questionado um pouco essa expressão, embora dependa muito da compreensão de cada um que a tem proposto, não é? A pandemia não é apenas um intervalo que nos foi dado, como se pudéssemos abrir e fechar parênteses e continuar depois tudo do mesmo jeito, voltar à normalidade. Acho que mesmo que quiséssemos, não seria possível retomar as coisas a partir do ponto em que nós as deixamos. Esse novo que nós sonhamos tem que ser novo de fato. Tem que ser uma reestruturação de paradigmas, de estruturas, de relações humanas, de relações com a casa comum, com a família e com um novo jeito de pensar a vida comunitária e social. Isso vai nos dar um grande trabalho. E é aos poucos que nós vamos encontrando um novo horizonte para refazer essas relações e recomeçar um novo ciclo na história da humanidade. Muitas coisas foram por água abaixo. Muitas crenças que tínhamos a respeito de nós mesmos, do nosso potencial, da nossa força, das nossas capacidades, da confiança nas ciências, da nossa capacidade democrática ou de escolher governantes, do modo como nós valorizamos o essencial ou não no mundo de tanta superficialidade, né? E coisas supérfluas que têm feito a nossa cabeça, incentivando o consumismo e tantas outras coisas que eram o nosso normal, com as quais nós havíamos nos acostumado, embora não devêssemos ter nos acostumado como cristãos, porque o projeto de Deus nunca passou por aquilo que nós estávamos vivendo ou estamos vivendo nesses exemplos que eu citei. Então não podemos voltar para isto como se apenas tivéssemos dormido e amanhecido no outro dia para retomar as coisas do ponto em que deixamos. É ressignificar, como a Rita está lembrando aqui, a Rita Baldin,
é resgatar coisas que perdemos a tempo, é abandonar práticas que não funcionavam, embora achássemos que funcionassem, e agora, muito menos, nos darão base para uma nova história. Luciana? Eu queria meio que prosseguir um pouco essa sua reflexão, acrescentando aí um elemento que, às vezes, nas próprias perguntas, mas também nas nossas atitudes, e eu digo por mim mesmo, quando nós falamos de um novo normal, quando nós falamos de um pós-pandemia, a impressão que dá é que nós estamos à espera de um dia, como houve um dia em que nos disseram, fiquem em casa, nós parece que esperamos um dia em que alguém vai nos dizer em rede nacional, com responsabilidade, saiam de casa. Né? Parece que nós estamos esperando fechar o parênteses, como você disse aí na sua reflexão. E eu acho que isso não vai acontecer. Né? Nós não podemos esperar. Esse tempo em que nós estamos vivendo, essa experiência que nós estamos fazendo na pandemia, ela já é o início do novo. Ela já é o gestar do novo. Ninguém vai fechar esse parênteses que se abriu. Ninguém vai nos dizer, gente, acabou a pandemia, agora está tudo liberado. Né? Não, isso não vai acontecer de um dia para o outro. Então, ou nós aproveitamos já aquilo que nós estamos experimentando, ou nós estaremos perdendo a chance desse exílio que nós estamos vivendo. É já a hora de ressignificar, é já a hora de reaprender, é já a hora de se abrir para outros meios, para outros métodos. Não podemos ficar na espera, na expectativa. Já precisamos ir fazendo esse trabalho interior a partir da fé para chegar, para prosseguir o caminho. Porque nós vamos agora prosseguir esse caminho. Esse caminho não vai acabar e nós vamos voltar ao que era antes. Né? Então, é meio que tirar um pouco de ilusão, que é ruim fazer isso, né? Porque eu digo isso por mim. Eu também espero, quem sabe um dia, acho que agora já está mais consciente do que inconscientemente, mas eu também espero, diga assim, olha, pode voltar a dar suas aulas, pode voltar a celebrar suas missas, pode voltar às suas reuniões de pastoral e não precisa mais ficar em casa tanto quanto você está ficando agora. Eu também espero esse dia, mas esse dia não vem. Esse dia não vai chegar. Então é agora a hora de começar, de fazer esse processo de ressignificação. É isso mesmo, Cláudia. Já estamos vivendo o diferente, a outra forma de viver. Já começamos. Tinha uma pergunta da mesma Cláudia, né, aí um pouquinho para cima, por Padre Vanildo. Ela já esteve aí na tela, Ana, podia voltar. Aí. Como superar a falta física do outro nesse momento? O aconchego, o carinho. Cláudia, um abraço. Que bom poder estar tendo essa oportunidade de fazer algum contato com você e experimentar o teu carinho de uma maneira diferenciada, ainda que fisicamente você não esteja aqui comigo, eu sou capaz de sentir de alguma maneira o seu afeto, o seu carinho. E a pergunta da Cláudia, acho que já nos dá abertura, Padre Jean, para o bloco seguinte, que é a questão da catequese e a liturgia agora, enquanto a pandemia está acontecendo. E aí, Cláudia, durante a minha fala, eu vou tentando trazer para você também o que eu penso a respeito dessa questão. O Papa Francisco tem insistido muito, já há tempos, desde antes da pandemia, que nós pudéssemos repensar
as antigas estruturas de evangelização que estavam obsoletas, não mais expressando com tanto vigor o cerne da mensagem cristã como expressava no passado. De uma maneira muito interessante, na encíclica Alegria do Evangelho, o Papa fala de descobrir novas carnes para que o Verbo de Deus possa ser percebido, possa estar no nosso meio, possa se encarnar na nossa vida concreta. E o Papa tem dado algumas dicas nesse sentido, apontado alguns caminhos interessantes. Em termos de catequese e de liturgia, sem dúvida nenhuma, nós estamos ainda sem muita direção, sem respostas muito claras para acudir de maneira eficiente, eficaz, às necessidades do tempo presente. Mas tivemos que tomar algumas iniciativas que talvez sejam interessantes e que vão permanecer nessa nova maneira de evangelizar e fazer chegar a boa nova até as pessoas. O Padre Jean citava um pouco antes a questão da internet, dos meios de comunicação, das mídias sociais. Creio que estamos redescobrindo o seu valor, ou atribuindo valores que até então não víamos, ou não tínhamos a ideia do quanto esses meios poderiam ser interessantes e oportunos para levar ao mundo a mensagem do Evangelho, como nós temos percebido a sua importância, a sua utilidade nesse momento de pandemia. Nós podemos dizer que os meios de comunicação e as mídias sociais, sobretudo, são uma extensão dos nossos próprios sentidos. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso corpo, de alguma maneira, se prolongam nessas mídias e fazem com que nós cheguemos até lugares como talvez nunca chegássemos, inclusive. Conhecêssemos pessoas que talvez nunca com elas nos encontraríamos fisicamente nas nossas andanças por esse mundo. Pudéssemos descobrir um jeito mais plástico, mais bonito e talvez muito mais plástico e prático de falar de Deus, de falar da vida, de falar das questões importantes que a catequese tem que tratar. Falar pela arte, falar pela via da beleza, falar cantando, falar criando com cores, com imagens, fazendo com que tudo isso que é invenção humana, e por isso mesmo dom de Deus, para servir, possam ser usados como meios importantes pela catequese e demais ações pastorais e eclesiais. E também é um jeito, Cláudia, de nós mantermos os nossos contatos e, de alguma maneira, estar presentes na vida daqueles que amamos. Outro dia estava vendo uma reportagem de uma pessoa que estava internada por conta da Covid, isolada da família, e que estava extremamente emocionada ao conversar com seus familiares pelo seu iPad, pelo seu aparelho, não é? Isso seria impossível em outros tempos, e talvez a pessoa morresse solitária, sentindo-se abandonada, sem poder ao menos ver ou ouvir a voz das pessoas que ela ama. E, de repente, esse instrumento
às vezes tão exorcizado por nós na catequese, na igreja, acaba sendo uma ponte, um canal também de afeto, porque onde há presença, há amor, há afeto. Uma presença diferenciada. Claro que não tem aquele calor do abraço, do aconchego do colo, do cheiro da pessoa que nós amamos, não é possível aquela percepção mais direta das emoções, mas não deixa de ser um meio importante. E tem muito catequista criando, inventando alternativas para se fazer presente na vida dos catequizandos. Não podendo celebrar presencialmente, tem muita gente nas famílias redescobrindo o valor da palavra de Deus, que foi tão relativizado durante muito tempo em detrimento de uma sobreexaltação da própria Eucaristia. Hoje o encontro com a palavra, eu costumo dizer, a nutrição da palavra, está se tornando um elemento forte dentro de nossas casas, levando as famílias a se encontrarem, a descobrirem um jeito de rezar, muito além da piedade popular, também com a piedade, mas fundamentando na palavra e encontrando-se com Deus na palavra. Estamos revalorizando o sacerdócio como um dos fiéis, porque agora o padre, que em alguns momentos foi um factotem, fazia tudo e resolvia tudo, agora é uma figura também sofrida como as outras e impotente como as outras, e já não pode mais cumprir as suas funções específicas, nem mesmo presidir uma celebração presencial, e isto, de alguma maneira, mostra ao leigo, à leiga, o que ele sempre teve, mas nunca valorizou ou foi convidado a valorizar: o seu sacerdócio batismal, o seu direito e dever de oferecer a Deus um culto agradável da vida, presidir celebrações dentro da sua própria casa, homens e mulheres rezando com a palavra, convocando a família para rezar, para celebrar, e tantas coisas bonitas que estamos vendo por aí. Então, a catequese e a liturgia, no tempo da pandemia, estão passando por esses caminhos, pela via das mídias sociais, da beleza, da redescoberta desses caminhos da tecnologia, pela família e outras tantas iniciativas bonitas que estão aparecendo aí nas nossas comunidades. Adiante. Então, eu acrescento aqui alguns elementos, embora alguns deles o Padre Danilo também já tenha tocado. Eu anotei aqui 5 pontos que me parecem importantes de serem destacados nessa nossa prática pastoral dentro da pandemia. O Padre Danilo já falou, acho que não usou essa expressão, mas ao falar da família, ele falou dessa nossa redescoberta da igreja doméstica, né? Essa igreja que é a igreja no seu formato mais originário. A igreja nasceu igreja doméstica. Depois é que ela se institucionaliza e chega onde nós estávamos antes da pandemia. Mas o berço da igreja é a família, é a igreja doméstica. E eu penso que isso é uma graça. Não acredito e Deus nos livre de acreditar que a pandemia seja castigo de Deus ou coisa assim, mas acredito que Deus tira o bem de todas as coisas, inclusive da pandemia. Nós sonhávamos tanto com o envolvimento da família, de toda a família, na catequese, na celebração, e não conseguíamos promover isso. Mas agora veio uma pandemia que nos colocou todos dentro de casa e nós conseguimos, claro que não conseguimos 100%, mas o pouco que nós conseguimos já é alentador, de famílias inteiras
celebrando o dia do Senhor, celebrando ao redor da palavra, catequizando os seus próprios filhos. Nós falávamos de catequese familiar, mas isso parecia uma utopia. E agora a única catequese que nós temos é a catequese familiar, né? E o que nós podemos fazer pelas mídias sociais é subsidiar essa catequese familiar. Nós nunca vamos fazer catequese apenas no mundo digital. O mundo digital, ele é um complemento, mas nós temos esses meios para subsidiar uma catequese na família, como nós sempre desejamos. O segundo ponto, o Padre Vanildo já falou exaustivamente e super bem, então eu só cito para que ele conste aqui nos meus 5 pontos, que é o sacerdócio batismal. Querendo ou não, nós vivíamos e ainda vivemos um cristianismo clericalista. E sonhávamos com o tal protagonismo dos leigos. Mas por mais que houvesse protagonismo dos leigos, se o padre não for, eu não vou. Se o padre não tiver, eu não estou. Se o padre não presidir, eu saio da celebração. Agora não tem jeito, agora o padre não está só lá na casa dele e pronto. E tudo está tendo que acontecer com o protagonismo dos leigos, o protagonismo do sacerdócio batismal. E isso é significativo. O terceiro ponto que eu anotei é uma redescoberta, e essa redescoberta não é tão natural, ela tem que ser refletida, que é a redescoberta do corpo místico de Cristo. Não sei se todos aqui leram, aqueles que não leram, eu recomendo um artigo que Dom José Carlos, bispo de Divinópolis e presidente do nosso Regional Leste 2, publicou lá já mais para os começos. A pandemia agora já vai tão longa que a gente não sabe quando é o começo, o meio e o fim, né? Então, lá já uns quase 3 meses atrás, eu imagino, onde o Dom José Carlos dizia isso. Tem tanta gente com saudade da Eucaristia, mas com saudade da Eucaristia privada, da Eucaristia para si mesmo, né? E não percebe que, se alguém está comungando, o corpo místico de Cristo está alimentado. E se eu sou parte deste corpo místico, eu não estou sofrendo de anemia. Eu não estou sofrendo de raquitismo eucarístico. Agora, se eu não sou parte desse corpo, e a Eucaristia é para mim uma experiência individualista, intimista com Jesus, aí sim eu posso estar sofrendo aí de uma grande anemia pseudo-espiritual, né? Então, é muito importante que nós, catequistas, nessa experiência que nós vivemos da pandemia, nos redescobramos e ajudemos nossas comunidades a se redescobrir membros de um corpo místico cuja cabeça é Cristo. E nós estamos todos alimentados, unidos, nutridos, como o Vanildo dizia, da nutrição da palavra, mas não só da palavra, também da Eucaristia. Eu já disse em algumas lives, e repito aqui, nesse tempo de pandemia, eu celebro mais do que eu celebrava antes. Porque agora eu estou em casa todo dia, por que não vou celebrar? Né? Então, aqui em Careaçu, na minha paróquia, que é uma cidade pequenininha, nós tínhamos missa na cidade quarta, sábado e domingo. Agora tem missa na cidade terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Né? Só não tem na segunda-feira. É missa sem a participação do povo. Mas o corpo místico de Cristo está sendo alimentado. Quarto ponto, quarto elemento que eu aqui elenquei: redescobrir e revalorizar as diversas formas de presença. A presença de Cristo na Eucaristia é importante? Mas ela não é a única. A presença de Cristo na palavra, a presença de Cristo no sofredor, a presença de Cristo no ambiente virtual, nessa nossa conversa, né?
Aliás, Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem unidos em meu nome, eu estou no meio deles. E eu digo para vocês, olha, eu não estou aqui por amizade a Ana ou por amizade a Conceição, que me fez o convite. Eu estou aqui por causa de Jesus Cristo. E acredito que vocês também. Todos vocês estão aqui por amor a Cristo e ao seu reino. Então é em nome dele que nós estamos aqui e nós podemos dizer, como lá na liturgia, ele está no meio de nós. Aqui, agora, nessa live, ele está no meio de nós. E se ele está no meio de nós, nós estamos alimentados pela sua presença, a nossa fé está revigorada pela sua presença. Há diversas formas da presença de Cristo e há diversas formas da nossa presença também. Então, redescobrir esses dois lados. E, por fim, o quinto elemento desse segundo ponto eu tenho pensado muito nos últimos dias, provocado por algo que eu ouvi, a respeito da volta ao essencial. Talvez a nossa catequese e a nossa liturgia e a nossa ação pastoral e eclesial estivesse muito cheia de penduricalhos, muito cheia de coisas, e mais coisas, e mais coisas. A nossa vida estava assim, né? A gente não vivia mais sem um shopping center por perto, a gente não vivia mais sem certas coisas que agora a gente está vivendo há 4 meses, e a gente está vivo, e a gente mantém a fé viçosa para dar sentido a esse tempo. Então não eram tão essenciais assim. Então, me parece que essa pandemia, ela tem nos feito voltar ao essencial. O que é essencial? O essencial é a presença de Cristo entre nós, o essencial é a sua palavra, o essencial é celebrar o mistério pascal de Cristo na liturgia. Mas vejam só, as nossas liturgias, é claro que existem excessos em todos os lugares, inclusive no ambiente digital. Mas na maioria das liturgias celebradas para a transmissão virtual, houve um certo enxugamento. Não tem mais tanto pano, não tem mais tanta fumaça, não tem mais tanto penduricalho que fazia parte da liturgia. Nós estamos voltando ao essencial, à nobre simplicidade de que diz a Sacrosantum Concilium na liturgia, e eu penso que também na catequese. Como nós não temos mais tanto tempo, tanta presença dos catequizandos junto de nós temos que ir ao essencial com eles. Não dá para a gente ficar rodeando a Boa Nova até chegar no seu cerne. Nós precisamos agora aproveitar, porque o tempo nesse mundo digital, ele não é o mesmo tempo, né? Aliás, o Moisés dizia isso ontem na formação do Regional Leste 2, o tempo aqui é mais breve. Então, nós temos que ir direto ao essencial. E o que é o essencial? É Jesus Cristo, é o seu Evangelho, é a vida cristã. Me parece que isso é muito verdadeiro e provocador, por isso nós vamos voltar nisso também na catequese e liturgia para o pós-pandemia. Bem, podemos então ir às perguntas desse segundo bloco? Temos perguntas por aí, Ana?
Olha, essa é a catequese da campanha que faz. Eu pergunto então, Padre Vanilton, crises nos abrem os olhos. Para os senhores, o que esta pandemia nos convida a rever em nosso processo de celebrar e catequizar? Pois é, você praticamente acabou de responder a essa questão, mas vamos contornar um pouco aqui os aspectos para ficarem mais claros, né? Crises nos abrem os olhos. Feliz é aquele que é capaz de perceber a importância de uma crise, que, embora dolorosa, é purificadora. E a ideia de crise, que é a ideia de passar no fogo para que o que é bom sobreviva, o que é ouro se separe daquilo que é impureza, é uma ideia muito forte que nós temos que acolher. Eu costumo sempre dizer que não podemos fechar os olhos para o aspecto trágico dessa pandemia, porque de fato é assustadora e o sofrimento é muito grande para todo mundo. No entanto, não podemos também deixar de olhar o lado de oportunidade que esse tempo tem nos trazido para rever tanta coisa. Aproveitar a crise para rever, né? Feliz daquele que tem aproveitado esse tempo para profundas reflexões e revisões de vida. E a catequese da campanha pergunta sobre revisão. Revisão no jeito de celebrar e no jeito de catequizar. Retomando o que o Padre Jean falava, também partilho da mesma opinião, é momento de nós perguntarmos o que é essencial, o que é secundário e o que é dispensável dentro desses processos, tanto na catequese quanto na liturgia. Eu sempre questionei os manuais de catequese, na sua maioria, extremamente encharcados de doutrinas e mensagens que, embora importantes da nossa fé católica, cristã católica, não eram conteúdos essenciais para a catequese e que poderiam ser trabalhados ao longo da vida e em tantas outras instâncias, além da própria catequese sistemática, que deveríamos fazer uma catequese focada na figura de Jesus Cristo, no anúncio do mistério pascal, no anúncio mais pungente e central, que também o Papa tem insistido muito nas suas falas, que é mostrar um Deus que nos ama e que está conosco, que sofre conosco, inclusive, os mesmos sofrimentos que nós passamos por amor. E que é a nossa esperança, que é a resposta para tantos problemas e questões que nós vamos nos propondo a cada dia. Então, eu acho que uma revisão importante é quanto aos conteúdos. Se, de fato, os conteúdos estão focados no essencial e de que maneira esse essencial deva ser transmitido. Com que roupagem, com que linguagem. Porque agora, na hora do aperto, digamos assim, nós estamos descobrindo as roupas mais importantes para vestir nossas mensagens. Nós estamos sendo diretos, nós estamos usando uma comparação que me veio aqui agora, nem sei se ela é muito oportuna, mas estamos com a roupa de baixo, simplesmente, e ela já nos cobre, já é suficiente para nos sentirmos bem. Isto é, o que é o essencial e de que maneira nós veiculamos esse essencial. Por exemplo, o caminho das mídias sociais é um caminho muito da rapidez, da mensagem objetiva, atraente, curta, direta e que toca o coração e não só a razão. Então, isso já nos dá pistas para repensarmos N coisas na catequese e também na própria liturgia. Né? Uma linguagem que realmente fale ao coração das pessoas, que seja entendida e não tão rebuscada. Às vezes a catequese
na maneira como ela é passada, é tão complicada, tão difícil, tão incompreensível, que não diz quase nada para as pessoas. A própria celebração da liturgia, às vezes é tão complicada, como você falou, tão rebuscada, tão cheia de penduricários, que não nos comunica a experiência do mistério, que é muito mais simples e exige que tiremos as sandálias e não que nos revistamos de tantas coisas complicadas. Então, rever conteúdos, rever roupagens, rever linguagens, não é? Pensar numa catequese muito mais da presença do que do livro ou da preocupação com esses conteúdos. O que vale agora nesse momento em que a pessoa está sofrendo, perdendo seus familiares, em extrema angústia, se desequilibrando emocionalmente, é a presença, quando possível, ou levar a pessoa a não se sentir sozinha, mas amparada, a ser escutada, a ser acolhida, a ser compreendida na sua dor e no seu sofrimento. Acho que isso é importantíssimo para nós pensarmos numa catequese, numa liturgia muito mais vivenciais, muito mais do afeto, do coração, do que mesmo da teoria, das ideias sobre Deus. Muito mais do que falar de Deus na missa ou na catequese, deixar Deus falar e ser presença de Deus na vida do outro, eu penso que seriam algumas pistas. Mas o Jean pode completar. Acho que você está coberto de razão. Eu acho que essa presença é fundamental, né? Mas não estamos falando de presença física, né? Porque essa presença agora não é possível. Então, é redescobrir formas alternativas de ser presença, né? A gente vê cada iniciativa que até comove, sabe? Aqui na minha diocese, uma catequista de uma paróquia aí da nossa diocese, ela, na Páscoa, ela fez um monte de sacolinhas de supermercado com a celebração do Dia do Senhor em família para o domingo de Páscoa, e um cartãozinho feito à mão por ela mesma, e à noite saiu com o marido de carro, pendurando no portão da casa dos catequistas a sacolinha do supermercado, né? Higienizou tudo direitinho, pôs dentro da sacolinha, porque se tivesse algum orvalho, alguma coisa, não faria mal, né? Então, delicadezas como essa são presenças super significativas, né? E é isso, a catequese da presença. Na dimensão litúrgica, eu penso que essa presença se dá muito não é na informalidade, mas na não formalidade. Nós, muitas vezes, como presidentes da liturgia, somos muito formais. E se nós repetirmos essa formalidade na transmissão midiática, essa transmissão não cativa, essa transmissão não envolve. Então, quando nós deixamos um pouco o formalismo e nos tornamos mais próximos, com uma linguagem mais próxima, essa presença litúrgica também se dá. Mas vamos à pergunta da Cláudia para a gente passar adiante, né? Essa é a Cláudia pergunta... Padre Jean, documento 26, Catequese Renovada, nos ajuda muito nesse momento, apesar de tanto tempo. Será que eu estou errada? Olha, Cláudia, eu acredito que não, de jeito nenhum. Ele é de 1983, é verdade, é um documento já antigo, mas ele é um documento que nos leva ao essencial. Se nós olharmos todos os documentos da catequese depois, eles foram crescendo, né? Nós acabamos de receber o novo diretório para a catequese, né, que é um calhamaço respeitável. Mas quando nós pegamos catequese renovada, ela nos devolve ao essencial. A verdade sobre Deus,
a verdade sobre o homem e a verdade sobre a igreja, né? Conteúdos da catequese, são essas três coisas, né? Veja só como é simples, como é fundamental, é básico. Eu acho que é um documento, Catequese Renovada, que nunca vai passar. Não sei se você sabe que ele é o documento mais reeditado da CNBB, ele é o documento da CNBB mais traduzido em outras línguas e em cursos de especialização em catequética no exterior, não no Brasil, existem cadeiras, existem semestres para estudar Catequese Renovada, documento 26 do Brasil. Então, é um documento que não passa. É um documento que vai ser sempre válido para a nossa caminhada. E revisitá-lo é muito, muito importante, até porque nós temos muitos catequistas que não conhecem Catequese Renovada, porque são catequistas dos anos 2000, não estavam aqui ainda em 83. Então, quando nós, que já somos de 83, revisitamos Catequese Renovada, nós provocamos os catequistas de 2020, às vezes, a conhecer Catequese Renovada. Vanildo? Não, eu queria só ressaltar que, além de todos esses valores que você apontou e proezas do Catequese Renovada, é um dos documentos, talvez, o que mais tenha nascido das bases. E isso justifica o poder que ele tem, a força, a importância que ele tem. É a voz dos catequistas, dos catequetas, do povo que se tornou oficial na voz da CNBB. Isso, sem dúvida nenhuma, dá uma credibilidade muito grande, porque ele não nasceu do escritório, não nasceu da decisão de um grupinho, nasceu da voz dos catequistas e do povo, né? Lembrando também... Isso tem que nos ensinar que na catequese, na pastoral, na liturgia também, esse tem que ser o método, né? Tem que ser a partir da base. Não adianta a gente fazer coisa de cima para baixo. Sem contar no princípio da interação fé e vida, que ele garante como fio condutor da catequese de lá para cá, e não dá para pensar em catequese hoje sem esse eixo da interação fé e vida, e do capítulo 4, que é interessantíssimo, sobre a formação da comunidade e o lugar que a comunidade ocupa nos processos catequéticos. Então, a Cláudia tem toda a razão de acender essa luz nesse momento e nos fazer até pensar numa releitura do documento, agora, no pós-pandemia, como um luminar, uma fala de estatura extremamente significativa para nos ajudar a repensar aí o caminho, né? Pergunta do Flávio: como a catequese poderá ajudar os catequizandos que não provêm de recursos mínimos de tecnologia? Flávio, eu reforço aquilo que o Padre Vanildo começou e eu terminei, é a questão da presença, né? Os recursos tecnológicos, eles têm seu papel na ação evangelizadora quando eles são instrumentos para a presença. Eles não têm valor em si mesmos. Então, se eles faltam, nós encontramos outros caminhos para ser presença, né? Hoje o Pedro, que está aí na sala, numa reunião de forania aqui, ontem também, o Pedro dizia assim: nós nos esquecemos que o celular ainda faz ligação, né? Mas ele não tem pacote de dados, ele não tem como receber o WhatsApp. Gente, mas o celular ainda faz ligação. A gente pode ligar, telefonar, como dizia antigamente, né? Então, o importante é encontrar caminhos para ser presença. Seja pelo celular, seja pelas mídias sociais, seja pela sacolinha de supermercado pendurada no portão, não sei outras formas, sinal de fumaça talvez, mas o importante é ser presença. Eu acrescento
não para agora, Flávio, mas já entrando no terceiro bloco do pós, repensar a catequese em família e a catequese da família, para que a família não seja entendida mais apenas como uma mera parceira do catequista, mas realmente protagonista da catequese de seus filhos. Isto, obviamente, exigirá de nós muita atenção, uma nova compreensão do que seja catequese em família. Até porque muita gente está pensando agora que o catequista vai ser dispensado e que as famílias, os pais, é que vão pegar os livros da catequese e vão passar os conteúdos para os seus filhos, e isso é catequese em família. Não é nada disto, não é? Até porque, primeiramente, os pais não estão preparados e não é essa exatamente a função deles. Segundo, porque a catequese em família vai pelo testemunho, pela vivência de valores e atitudes cristãs dentro de casa, pela chamada da atenção das novas gerações para valores humanos e evangélicos que estão se perdendo e que são essenciais para configurar o ser cristão. Então, a partir do momento em que a família toma consciência disto, e em casa ela é o germe, o embrião do cristão que depois adulto será justo, será honesto, será equilibrado, será solidário, a catequese em família estará acontecendo. Então, esse catequizando que não tem acesso e vai continuar não tendo a meios sofisticados de tecnologia, além de serem cuidados pelos catequistas e pela igreja, por outros meios, como o Padre Jean reforçou, vai ser melhor cuidado ainda pelos seus pais bem evangelizados, bem conscientes do seu papel de formadores do cristão, da cristã, dentro de suas próprias casas. Mas vamos pensar um pouquinho, acho que podemos, né, Padre Jean, no pós-pandemia? Deixa eu botar um pouquinho mais de pimenta aí. Claro. Recordando uma fala também ontem do Moisés, eu na resposta ao Flávio, eu me peguei aqui me achando muito conformista. E aí me lembrei de uma frase do Moisés ontem, na formação do regional, quando ele dizia que se nós temos na nossa catequese crianças que não têm recursos mínimos, isso tem que fazer de nós lutadores para que eles tenham os recursos mínimos. Porque eles não lhes faltam os mínimos recursos só para as mídias sociais. Faltam muitas vezes recursos de alimentação, de educação básica, de saneamento básico, e muitas outras coisas faltam aos nossos catequizandos. Então tem aí também uma hipoteca social de nós catequistas. Não vamos nos conformar em levar sacolinha de supermercado porque não tem um iPhone para acessar as nossas catequeses virtuais. Nós levamos a sacolinha do supermercado com a folhinha lá dentro e pronto. Não, vamos lutar para que amanhã ele possa ter o iPhone, para que amanhã ele possa ter os recursos de uma vida digna, né? Não estou dizendo que o iPhone seja um deles, mas pelo menos os recursos de uma vida digna, né? Isso tem que nos comprometer. Era só, pode ir. Excelente acréscimo. Muito interessante se pensar nisso. Bom, então, agora o tempo nosso está curtinho já, mas acho que dá para a gente, pelo menos, citar algumas perspectivas para o pós-pandemia. Esse pós, como o Padre Jean lembrou, já não é o depois, é já ir fazendo, já ir experimentando, já ir vivenciando esse novo tempo que já começou e que precisamos nos dar conta disto para darmos continuidade de uma maneira criativa, de uma maneira interessante. Eu penso que será preciso,
depois que passar esse momento difícil que estamos vivendo, de muita acolhida. Vamos começar pelo básico, pelo essencial. De muita acolhida, tanto aos catequistas quanto aos catequizandos, bem como as assembleias litúrgicas que estarão retornando, todos com feridas expostas, merecendo cuidados, querendo encontrar em nós o coração do bom pastor. Antes de pensarmos em métodos e estratégias, temos que pensar em atitudes nossas em relação àqueles com quem nós nos encontramos e vamos nos encontrar no pós. Estamos aqui pensando no catequizando vulnerável, sofrido. Quanto catequista também está vivendo essa vulnerabilidade de maneira extremada? Quanto catequista que também não tem, não só um smartphone, mas não tem o dinheiro para pagar o aluguel do mês, não tem o pão na sua mesa, ou perdeu alguém da sua família e precisa da nossa solidariedade. Será que estamos vendo isso? Então, o pós tem que ser o momento de curar feridas, de acolher muito as pessoas que estão chegando. Eu penso também repensar a catequese, não, já falei isso, não como uma transmissão de doutrina, simplesmente. O catequista não é um mero instrutor, mas aquele que faz coincidir a boa nova com uma boa vida. Aquele que luta para que o catequizando possa receber a notícia do amor, da justiça, da fraternidade, da solidariedade, o que requer começar pela vida e não pelo livro, sempre. Começar pela vida e não pelo missal, sempre. Né? Tomar cuidado para que na ânsia de colocar em dia nossas agendas, na retomada das programações, dos eventos que estão marcados e tudo mais, que a burocracia não sufoque os afetos e os vínculos fraternos. Né? Nós já entendemos que a pressa não nos leva a lugar nenhum. Corremos para todo mundo parar e suspender tudo. Se a gente não entender que agora é devagar e sempre que a gente tem que caminhar e privilegiando os relacionamentos, as pessoas e não as agendas, vai ficar difícil. Não que a gente não vá planejar, mas não deixar que o planejamento sufoque o amor, a caridade, as relações, né? Eu acho que repensar a família e, sobretudo, essa catequese em família, como é que isso tem que acontecer e que protagonismo a família precisa assumir, voltando à concepção inicial da fé em casa, da igreja doméstica, da Domus Ecclesiae, onde se rezava também no ambiente restrito do grupo pequeno, e que as relações familiares sejam modelos para as comunidades eclesiais. É treinar em casa o que se quer viver em comunidade, para repetir as boas coisas na vida de comunidade. Repensar a nossa relação com os meios de comunicação, qual é a sua importância, qual é a sua relevância daqui para frente, e integrá-los, né, na nossa catequese, na nossa liturgia de uma maneira equilibrada e com seus limites, mas também com seus valores. Penso que também resgatar um certo profetismo que nós perdemos numa longa fase em que a igreja ficou muito acomodada e muito conformada a uma realidade que já estava minada, mas que ela não deu conta de ver ou não quis ver, e por isso esfriou o seu profetismo. Olhando um pouco a nossa sociedade, o nosso Brasil, a nossa política, os modelos que estão aí, nós precisamos de uma catequese profética, de uma liturgia profética que defenda a vida, a dignidade das pessoas. Isso não pode mais ficar adormecido sob pena de deixarmos de ser a igreja de Jesus Cristo. Né? A formação continuada, porque agora estamos vendo o quanto somos limitados e impotentes diante das coisas,
pouco criativos ainda, apesar de tudo. Temos que estudar, temos que nos formar, temos que nos preparar, né? A valorização do sacerdócio comum dos fiéis, como já falamos aqui, é algo importantíssimo que tem que ficar para sempre, não pode, de novo, ficar escondido, e não entender o leigo como suplente do padre, porque não é esse o lugar dele, é uma vocação própria do batismo, e um direito e um dever de quem é iniciado a fé cristã, né? E rever e primar pelo afeto, pelas relações verdadeiramente humanas. Eu penso que essas dicas são interessantes para a gente repensar depois, retomar em algum momento, para a gente estabelecer algumas balizas para esse pós. Criatividade, abertura ao Espírito Santo, leitura dos sinais da realidade e de tudo isso que está nos acontecendo, e muito amor, muito afeto, porque isto vai valer tanto quanto a vacina do coronavírus. Jean? Eu coloquei aqui na minha anotação o seguinte: retomar os pontos anteriores. O que eu quero dizer com isso? Eu chamei a atenção agora há pouco para dizer que não vai haver um pós-demarcado, que aquilo que nós chamamos de pós-pandemia vai ser a continuação paulatinamente amenizada desse momento que nós vivemos agora de isolamento mais radical. Nós não vamos voltar ao que era antes. Então, eu penso que algo muito importante é nós não ficarmos sonhando com aquilo que o Padre Vanildo disse, esse novo normal, né? Que não vai ser novo e muito menos normal, né? Então, não ficar cultivando o sonho da volta de um tempo. Essa experiência que nós estamos fazendo é uma experiência de mudança, é um tempo de mudança. É aquela crise que alguém dizia aí que vai gerar o novo olhar. Então, aproveitar esse momento que nós estamos vivendo agora, como nós estamos fazendo aqui, e aproveitar esse momento para ressignificar a nossa caminhada de hoje em diante. Não a caminhada que vai começar daqui um mês, quando tudo voltar, ou daqui 2 meses, ou quando encontrarem a vacina. Não. De hoje em diante, como é que vai ser? A partir de hoje, o que muda na minha vida, na minha prática pastoral, catequético, litúrgica? E isso que muda a partir de hoje, dessa nossa conversa, que fique para sempre. E aí o Padre Vanildo já disse, que fique para sempre a igreja doméstica, que fique para sempre o sacerdócio batismal, que fique para sempre a nossa pertença ao corpo místico de Cristo, que fique para sempre a nossa consciência das múltiplas formas de presença do Cristo e nossa, inclusive nos ambientes digitais, que fique para sempre essa nossa reconciliação pastoral com as mídias sociais, que fique para sempre o que é essencial, que os penduricalhos não voltem. O meu medo quando nós pensamos de um novo normal, o pós-pandemia, é que a gente deixe esses valores que nós reencontramos no período do isolamento social restritos a esse período. Não, eles têm que permanecer quando e se a gente voltar, ou se houver um pós, né? Esses valores têm que permanecer na nossa prática. Fico assim brevezinho para a gente, porque o nosso tempo já vai estourando, né? Para que a gente tenha oportunidade aí de que outros dialoguem conosco e a gente encerre.
Padre Vanildo e Padre Jean, se a gente fosse olhar o tempo, a gente queria passar o resto do domingo aqui, bebendo nessa fonte de sabedoria, que são vocês, né? Mas o nosso tempo está esgotando, né? E eu queria agradecer muito e falar que vocês foram minhas cobaias, tá? Primeira live que eu consegui fazer aí. Então, esse é um tempo realmente de se reinventar, né? De se redescobrir. E a gente tem muito a agradecer a vocês e contamos com vocês para continuar essa conversa mais adiante. Eu gostaria de lembrar também que temos o novo diretório, né? Também, que é para ser lido, estudado e aprofundado nesse período. Então, é o tempo que nós, catequistas, precisamos ressignificar, mudar o nosso olhar e buscar o essencial. Obrigada a vocês, que vocês apontaram caminhos nessa tarde de domingo. A turma aqui está encantada e gostaria de continuar, mas nós temos permissão no programa para 1h30, né? Então, agradeço muito e quero contar, nós queremos contar com vocês em outras conversas. Eu vou deixar aí livre para vocês ponderarem o que vocês viram aí dos comentários, né? E, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço também, Ana, da minha parte, a oportunidade, o convite desse bate-papo gostoso nessa tarde de domingo. Agradeço ao Padre Vanildo pela parceria e parabenizo você pela coragem, pela inauguração aqui nas lives do seu trabalho, da sua primeira live que você transmitiu aí a partir da plataforma. Parabenizo todos os catequistas aqui presentes por dedicarem esse tempo à reflexão, por estarem preocupados com essa questão da ação catequético-litúrgica depois da pandemia e no tempo da pandemia. Obrigado por essa oportunidade, por esse bate-papo, e um abraço caloroso a todos vocês e aos seus familiares, aqueles que estão aí na casa junto com vocês. A minha palavra final também é de gratidão à coordenação da catequese aí da Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano. Também aproveito a oportunidade para deixar um abraço a Dom Marco Aurélio e a todos os catequistas que dão a vida pela palavra, por Cristo, pelo reino, aí nessas terras da Diocese. Deixar um agradecimento a todos que participaram dessa live, que entraram na sala, ou que vão ouvir posteriormente, que essa nossa pequena colaboração tenha sido útil e ajude, com certeza, na reinvenção desta missão que é interminável, fazer ressoar a boa nova de Jesus até o fim dos tempos. Padre Jean, muito obrigado por dividir comigo essa mesa de debates, e é sempre muito bom ouvi-lo. Essas oportunidades nos ajudam muito a ampliar os horizontes nossos de reflexão, a repensar muitas coisas, a recuar em alguns pontos de imaturidade também que nos vem. Só discutindo, só refletindo, só ouvindo quem entende do assunto é que realmente nós podemos nos enriquecer. Valeu muito a pena. Ana, obrigado pela mediação aí da live. Parabéns pela sua atuação e a sua coragem mesmo de assumir diante de todo mundo esse desafio. Foi muito bom, valeu. Fiquem com Deus e cuidem-se, por favor. Um abraço.